Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mais um dia, mais uma noite de louvor, mais uma noite de adoração. E é um prazer poder estar aqui para adorar a Deus e poder compartilhar com cada um de vós este momento. Vamos abrir as nossas Bíblias em nome de Jesus. Lucas capítulo de número 9. Aleluia. Verso de número 57. Lucas 9, 57 a seguir. Vamos ler a palavra. Glória a Deus. Demais show verás. Oh, aleluia. Leamos então, todos que podem, fiquem de pé, porque já vamos orar. Glória a Deus. Lucas 9, 57 diz: indo eles de caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outros disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém. Glórias a Deus. Iniciando, amados, com esse texto muito objetivo, o qual dispensaria qualquer explanação, mas o Senhor está falando aqui, e eu quero dizer de forma sintética que Jesus está simplesmente falando da importância do chamado, da importância do seu reino, da importância da adoração. E alguns no caminho, o primeiro se dispõe e diz: eu vou te seguir, e ele fala isso sem ninguém perguntar, e o Senhor o adverte: olha, em outras palavras, a caminhada não é fácil, você tem que renunciar. O outro diz: Senhor, Jesus chama e ele diz: eu vou primeiro sepultar meu Pai. Não dizia que ele ia para um velório, ele queria ir para casa e dizendo: quando meu Pai morrer, depois de anos eu venho e atendo o teu chamado. E enfim, todos esses tinham um argumento, todos esses tinham um álibi, todos esses tinham um porém. Mas o Senhor disse: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é digno de ser meu discípulo. Aleluia. Então nessa noite, meu irmão, minha irmã, meu amado e minha amada, nós não fomos chamados para olhar para trás, nós fomos chamados para olhar para a frente. Não sei o que está acontecendo com você, não sei como foi teu dia, o que tem passado a tua semana, mas nós não fomos chamados para retroceder. A Bíblia diz que aquele que retrocede, o Senhor disse: a minha alma não tem prazer nele. Amém? Vamos juntos orar, porque nós vamos avançar em nome de Jesus. Vamos clamar ao Senhor neste momento. Deus Pai, estamos na tua presença, entregamos-nos a ti nessa hora, rendemos-nos a ti, a ti neste momento, Pai amado, a pedir a tua bênção, o teu aval, Exíbrio e Rolenises. Estamos iniciando, Pai,
este momento de culto e queremos em nome de Jesus te apresentar, pedir que seja aceitável ao Senhor. Vai abençoando os irmãos que já estão aqui, Pai Santo, vai abençoando aqueles que ainda hão de vir, em nome do Senhor Jesus. Vai visitando em suas casas agora, Pai querido, Pai eterno, glória a Suriarabacanto, Rabash, Adonai, em nome do Senhor Jesus. Seja cancelado no âmbito espiritual, na parte atmosférica, toda a ação espiritual contrária seja cancelada agora no raio de 100 metros deste lugar. Senhor, em nome de Jesus, para nós aqui nos posicionamos humildemente em Tua presença. À medida que cantarmos ao Senhor, à medida que Te adorarmos, aceita, ó Deus amado, libera a Tua graça, libera a Tua presença, libera a Tua unção. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos juntos adorar ao Rei. Glória a Deus, vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos adorar aquele que vive para todo sempre. Ele é digno de toda glória. Vamos dizer que chegou a hora da gente adorar. Amém? Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de trabalhar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de fazer tudo, há tempo de lazer e há tempo de adorar ao Senhor. Vamos aceitar nessa hora o Espírito Santo. Olhamos para Ti, em Ti está a nossa esperança. Todas as
sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Constante com teu amor, vamos clamar o teu nome, Senhor, nessa noite.
Deus, nós queremos sentir a tua glória. Um dia nós estaremos aí e nós diremos na tua presença: lindo, lindo, lindo és. Aleluia. Mas enquanto isso, vamos dizer isso aqui, amém?
Alai Bachuri, que anda na Macala, oh, glória a Deus. O Senhor é digno de ser adorado. Não importa o que aconteça, não importa o que está acontecendo comigo, não importa o que está acontecendo contigo, ainda que às vezes nem força na nossa voz preta para cantar, mas uma coisa a gente sabe: o Espírito Santo nos ensina a adorar. Essa noite nós queremos declarar a tua presença. O que nós queremos ser diante de ti, Deus. Nós insistimos, Pai, essa noite. Nós insistimos em te adorar. E vamos insistir até o último fôlego da nossa vida.
quero externar a alegria de estar aqui para adorar a Deus e também externar a alegria de poder compartilhar com os nossos irmãos. Nós queremos dar boas-vindas às pessoas que hoje estão nos visitando. Dizer que é um prazer imenso poder tê-los aqui conosco, né? Está mais uma vez conosco nosso querido amigo Valmir. Seja muito bem-vindo, né? Está conosco essa família abençoada aí, nosso irmão Edmilton, a irmã Mirella, a Esther e a Melissa. Sejam bem-vindos. Tem uma senhora simpática ali atrás também. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Nós estaremos cantando mais um hino nesta oportunidade. Se algum irmão desejar ofertar, desejar trazer seu dízimo, fique à vontade, em nome de Jesus. Se não, fique à vontade também. Nós vamos declarar nessa noite que nós queremos estar além do véu, que nós queremos experimentar, provar da unção de Deus. Para quê, pastor? Para profetizarmos nessa geração. Porque a unção não é para a gente ficar parado, a unção é para a gente poder profetizar, é para a gente poder orar, a unção é para a gente poder fazer a obra do Senhor. Aleluia.
Graças a Deus. Exaltado seja Deus para sempre. Aleluia. Aleluia. Oh, maravilha de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo. Como é bom estar aqui, Senhor, na tua presença. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos para nós lermos a palavra de Deus, que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 21. Amém? Pode desligar agora o ventilador, por favor. Atos, capítulo de número 21. Obrigado. Aleluia. Deus é maravilhoso. Eu creio que Ele tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Ele está presente aqui. Atos, capítulo 21. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, maravilha, Jesus. Aleluia. Aleluia. Verso 8 a seguir, para nós compreendermos um pouco o contexto. Poderia desligar o ventilador? Obrigado. Verso 8 que diz assim: no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha ele 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando a cinta de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós quanto os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: o que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como porém não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Amém? Oh, glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai glorioso e maravilhoso, dono das estrelas do céu, dono dos mares e das montanhas, nós te agradecemos por poder estar aqui, por poder te adorar. E agora pedimos tua revelação. Meu Deus, o Senhor, ó Pai, ama a tua igreja, ama as nossas vidas. Por isso, por amor do teu nome e pelo amor que o Senhor tem ao teu povo, nos abençoe com tua palavra, com tua revelação, em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor possa visitar cada mente, cada coração, abrindo e tornando cativo ao Senhor, ó Deus. Pai, também a minha vida possa ser transporte
da tua palavra. Assim seja, ó Deus, o Senhor no controle de todas as coisas, nessa noite, neste lugar. Assim oramos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Amém. Glória a Deus. Não é proibido dar glória a Deus, não é proibido dizer aleluia, aleluia, glória a Deus. As pessoas estão por aí gritando aí já o nome dos homens, soltando bomba aí nas políticas, mas nós gritamos é o nome de Jesus. Queridos amados irmãos, esta palavra que está dentro de um dos livros do Novo Testamento, que tem mais as características da igreja e onde nós nascemos, está trazendo a narrativa da terceira viagem missionária de Paulo. Paulo ele fez a primeira viagem missionária começando em Antioquia, quando ele saiu enviado, os irmãos impuseram as mãos, ele e Barnabé, e ele cumpriu aquela viagem, começando a segunda viagem, aproximadamente no capítulo 15, versículo 36 de Atos. E aqui no capítulo de número 18 e verso de número 22, 23, 24 em diante, ele já está iniciando a terceira viagem missionária. E a Bíblia vai dizer que Paulo inicia esta viagem e ele leva consigo dois personagens que são Priscila e Áquila, um casal no qual eles encontraram, e os mesmos se afeiçoaram ao Evangelho, à palavra de Deus, e tornaram-se amigos e discípulos de confiança do apóstolo Paulo. Ele vai passar pela cidade de Éfeso e vai deixar Priscila e Áquila na cidade de Éfeso e vai seguir caminho, fortalecendo os irmãos, pregando a palavra. E enquanto Paulo sai da cidade de Éfeso, deixando Priscila e Áquila lá, o texto vai nos dizer, o capítulo 18, verso 24 a 26, diz que chega um cidadão muito cheio do conhecimento, com palavra, com autoridade, com sabedoria, e o nome daquele homem era Apolo. Apolo chegou em Éfeso e entra na sinagoga, e Apolo começa a pregar, e a palavra e o dom da palavra, o dom de Deus na vida de Apolo era muito forte, e o conhecimento da palavra que aquele homem tinha era muito forte. E Priscila e Áquila estavam lá, e eles viram Apolo pregando, e quando eles veem Apolo pregando, Apolo ele veio de outro lugar, ele era de Alexandria e estava fazendo missão, mas quando Priscila e Áquila viu Apolo, eles se aproximaram, pegaram no braço de Apolo e disseram: vem conosco, porque eu tenho algo de Deus para passar para você. Porque Apolo conhecia somente até o batismo de João Batista, ele não conhecia sobre Jesus, sobre a essência do Evangelho, ele não conhecia sobre o batismo do Espírito Santo. Então Priscila e Áquila, vendo aquela desempenho, vendo aquela performance espiritual de dom na vida de Apolo, eles pegam pelo braço e dizem: senta aqui, eu tenho algo a acrescentar para você, e começa a ensinar. Que coisa linda, amados! Imagine se todo homem e toda mulher de Deus tivesse essa humildade. Primeiro, a humildade de quando alguém chamar e dizer: olha, você prega muito, você conhece muito, mas precisa ainda, tem alguma coisa aqui e eu quero te passar. E Apolo sentou e recebeu ali aquela instrução de Priscila e de Áquila, os quais receberam do apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que ele dali saiu, e eu vou usar aqui a minha expressão, ele saiu que nem um foguete de Jesus. Já tinha o dom da palavra, já tinha o conhecimento, e quando recebeu a informação do Evangelho da Graça, é o quê? É o meu paletó? É porque eu acabei esquecendo de consertar, mas isso é só um detalhe. Quando ele recebeu a informação do Evangelho da Graça, então ele partiu para Corinto, para aquela região da Grécia, e começou a pregar a palavra do Senhor. Mas ele tinha passado em Éfeso e tinha pregado lá, e os irmãos de Éfeso conheciam só a pregação de Apolo, o batismo de João,
chega em Éfeso, e aí quando chega lá encontra uns 12 irmãos reunidos, e ele pergunta: vocês conhecem o Evangelho? Ele diz: não, a gente conhece só até o batismo de João. Mas pastor, aqueles irmãos eram salvos? Era sim, mas eles não tinham ainda o conhecimento. Então Paulo começou a falar sobre o batismo de Jesus, que ele ordenou lá em Mateus 28, 19: fazei discípulos e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele também vai começar a falar do batismo do Espírito Santo. Eles vão dizer: olha, nós nunca ouvimos falar isso. E agora Paulo vai impor a mão sobre aqueles irmãos, vai ministrar aqueles irmãos e vai ensinar. Paulo fica 3 anos em Éfeso, e então Paulo vai seguir viagem. Louvado seja Deus. Mas antes disso, ele vai para a sinagoga da cidade e começa a ensinar e a pregar para os irmãos da sinagoga. E nesse ensinamento os irmãos começam a gostar. Mas diz o texto que alguns dos judeus da sinagoga se rebelaram. Alguns dos judeus começaram a criticar o caminho. Preste atenção: quando eles começaram a criticar o caminho, o texto diz no versículo, capítulo 19, versos de 8 a 10, que muitos judeus começaram a chegar perto dos irmãos de Éfeso, da sinagoga, os novos convertidos, dizendo: esse negócio que Paulo está falando aí, batismo do Espírito Santo, isso aí não tem nada a ver, esse negócio de evangelho aí não tem nada a ver, esse negócio aí. Eles começaram então a contaminar, e a Bíblia diz que Paulo, ele pega os discípulos e separa dos rebeldes. Aqui nós temos uma lição de Deus. A Bíblia fala, louvado seja Deus, lá em Tito capítulo 3, versículo de 9 a 11, que você pode admoestar um irmão uma vez, 2 vezes, no máximo 3, mas quando ele não quer saber de mudança, diz o texto, deixa ele seguir. Paulo pegou os irmãos e ó, venha para cá, porque não vou deixar você ser contaminado com a rebeldia. Se alguém chega perto de você e não fala do evangelho, alguém chega perto de você, fala mal do irmão, fala mal do próximo, fala mal de alguém que está pregando a palavra, então você faz assim: ó, dá licença que eu vou me afastar, eu vou me separar. Ou então você admoesta, repreende. Paulo tira os irmãos ali e vai para um lugar chamado Escola de um Homem por Nome Tirano. Fica ali 3 meses e a história vai seguindo e milagres começam a acontecer em Éfeso, e os milagres começam a acontecer até a sombra de Paulo. Deus curava por causa da fé do povo, os lenços, os aventais. Mas aí tinha 7 homens que eram filhos de um sumo sacerdote chamado Seva. E eles disseram: olha só, fica prestando atenção como é que Paulo prega. Aí disse: ele prega assim, ele fala o nome de Jesus e ele põe a mão e repreende os espíritos. Aí esses 7 foram lá, tem um endemoniado ali na casa, vamos lá embora. Eles entram na casa, e quando eles entram aqui, impõe a mão e diz: eu vim aqui em nome daquele Jesus que Paulo prega. E quando eles falam isso, o demônio manifesta na boca do homem e diz: eu conheço até quem é esse tal de Paulo, e eu sei quem é Jesus, mas vocês eu não sei quem são. E aqueles homens vão apanhar, vão sair correndo. E aqui tem mais uma lição: eu e você fomos chamados não para sermos desconhecidos de Jesus, não foi para falar o nome de Jesus apenas como quem ouve de longe, mas nós fomos chamados para falar o nome de Jesus como quem conhece, como quem está atento com ele, como quem conhece as Escrituras. Glória a Deus. O demônio sabia que aqueles homens não tinham nada a ver com Jesus. Amados, depois daquele acontecimento, a cidade toda fica alvoroçada e um avivamento começa a acontecer. Os mágicos, os bruxos começam a vir e confessar publicamente: olha, nós praticamos esses erros. Isso publicamente. É a Bíblia que está dizendo. No capítulo 19, verso 18 a 20, diz que eles vinham publicamente e diziam: olha, nós erramos, nós queremos nos arrepender. E os versículos de 18 a 20 do capítulo 19, na cidade de Éfeso, diz que o avivamento foi tão forte que aqueles que faziam magia tinham livros de ocultismo, chegaram no meio da praça, botaram a rua de livro e disseram: bota fogo aqui, vamos destruir, eu não quero mais isso, eu estou mudando de vida. Diz o texto que custava 50 mil denários aqueles livros. Escuta, 50 mil denários. Se
formos trazer para a moeda atual, a gente pode colocar 2 milhões de dólares ou coisa semelhante. Eu sei que era muito dinheiro. Muito dinheiro. Só eu conheci Jesus. Então isso aqui agora para mim é nada. Manda queimar. Manda queimar. O avivamento acontecendo. Quando o avivamento acontece na vida do homem, quando o avivamento acontece na vida da mulher, ele não está nem ligando o prejuízo que está tomando, uma coisa que está queimando, uma coisa que está perdendo, mas quer saber que Jesus está enchendo com o Espírito Santo, quer saber que está vindo o poder de Deus, quer saber que tem gente se quer saber que Jesus encheu e está ficando velho e está se preparando para subir o arrebatamento. Avivamento acontecendo na cidade de Éfeso. Eu vou dar um salto aqui para a gente poder chegar. E a Bíblia vai dizer que ele, depois de um tumulto, um homem chamado Demétrio, ele era escultor. Ele e mais uma turma fazia uns ídolozinhos de uma deusa chamada Diana, de ouro. Aí ele olhou para a associação, chegou na associação dos Ourives e disse: vamos fazer um negócio aqui, bora conversar. Esse tal desse Paulo, com esse tal desse negócio de Jesus está dando um prejuízo a nós muito grande. A gente não consegue vender mais uma imagem. Ninguém pode dar glória a Deus aí, não. Glória a Deus. A gente não consegue vender nada. Não dá. A gente faz, fica tudo aqui. Fica tudo no ateliê, não vende nada, porque está convertendo todo mundo. Glória a Deus. Aí o que acontece? Que aquele homem causa um tumulto, rapaz. O povo de Éfeso vai lá, pega os irmãos que eram discípulos de Paulo, leva para o meio da rua, quer bater, quer prender. Mas aí Deus vai e sopra o vento, acalma. E Paulo agora sai de Éfeso e segue o caminho. E ele vai seguindo o caminho, vai pegando o seu caminho e ele vai parar na cidade de Troade. Amados, esse episódio da cidade de Troade, capítulo 20, versículo de 7 a 12, é um texto lindo. Diz que ele chegou na cidade de Troade, mas ele disse: irmãos de Troade, eu tenho que viajar de manhã, eu estou indo para Jerusalém, eu não posso me demorar aqui. Paulo, o senhor prega hoje no cenáculo, o senhor prega hoje no pré, embora junto o povo que eu vou pregar. Troade foi o mesmo lugar que ele teve a visão lá no capítulo 16, versículo número 9, antes de descer a Macedônia na sua segunda viagem. E diz que então ele começa a pregar, deve ter começado a pregar, irmãos, por volta de 6 da tarde, sei lá, 7 da noite. Eu sei que deu meia-noite e Paulo ainda estava pregando, e a palavra estava sendo ministrada. Olha só que avivamento! Nós precisamos de avivamento! Aleluia. Gente com sede e com fome da palavra. Glória a Deus! Deu meia-noite e Paulo ainda estava pregando. Mas teve um jovem que estava cansado, estava em cima da janela. O nome dele era Eutico. Eutico cochilou e caiu no chão. A 2 andares, 3 ou 4 andares, porque o lugar que estava pregando ficava no alto. E aí o povo disse: corre, pega Eutico, que Eutico morreu, corre, pega Eutico. Mas amados, a unção que estava na vida daquele homem estava forte. O homem estava pregando desde as 6 da tarde, desde as 7 da noite, era meia-noite, ele ainda estava ali pregando. Jesus estava juntinho ali naquela reunião. Nós precisamos disso hoje. Nós precisamos disso hoje. Nós precisamos disso. E quando a notícia chegar e dizer: olha, aconteceu isso, ninguém correr com a mão na cabeça. Deus vai dizer: vamos orar, vamos colocar a mão. Deus está conosco, vamos orar. Disse isso, vamos orar, vamos profetizar. Nós precisamos disso. Paulo desce e abraça o jovem, e ele nem ora, ele diz: olha, não temas, porque a vida está nele, a alma dele está aí. Aleluia, Jesus está tão forte ali, e ele se levanta. Louvado seja Deus naquela situação. E sabe o que aconteceu ali em Troade? O culto foi até de manhã. Depois que Eutico ressuscitou, os irmãos começaram a cantar, os irmãos começaram a orar, e a Bíblia diz que eles amanheceram o dia. Imagina o povo dizendo: vamos aproveitar que Paulo vai embora de manhã, não deixa ele parar de pregar não. De manhã ele viaja, então não sei que dia que ele volta. Ele não voltou mais lá, porque
porque dali ele ia para Jerusalém, depois ele ia para Roma, e de Roma ele não voltava mais. Então aquela noite foi uma noite, sabe aí, irmão, que o Espírito Santo está dizendo aqui, que nós precisamos aproveitar a oportunidade. E nós não podemos desprezar as pequenas coisas. Nós não podemos desprezar. Não podemos achar enfadonho. Porque não sabemos o amanhã. Aí o culto durou até de manhã. Mas Paulo não ia voltar lá em Troade fisicamente nunca mais. Foi um culto que durou da boca da noite até o raiar do dia. Eu achei. Então ele amanheceu o dia, pegou a estrada, foi embora. Aí os irmãos disseram: Paulo, vamos passar de novo em Éfeso. Ele disse: eu não vou passar em Éfeso, porque eu não quero mais me demorar. Eu estou no meu coração com um firme propósito. Qual é, Paulo? Eu quero ir para a cidade de Jerusalém. O Espírito Santo está dizendo aqui que eu tenho que ir para Jerusalém. Eu não vou passar. E então ele se reúne na última cidade, Naracateva Suviai. Ele começa a orar lá em Mileto e se despede dos irmãos em Mileto e diz: eu já estou indo. Eu estou indo, e o Senhor me disse que lá em Jerusalém existem cadeias e aflições para mim. E ele sai de Mileto e ele chega na cidade de Tiro. E ele encontra os irmãos em Tiro, passa rapidamente. O versículo número 4 do capítulo 21 diz que os irmãos de Tiro tiveram a revelação do Espírito que Paulo ia ser preso. Então eles começaram a dizer: Paulo, por favor, não vai para Jerusalém. Paulo não vai para Jerusalém. Mas Paulo se despede dos irmãos de Tiro. E agora ele chega na cidade de Cesareia, na casa de Filipe, o evangelista. Eu queria que os irmãos atentassem para uma coisa. Esse Filipe que agora eu estou falando é o mesmo Filipe que lá em Atos capítulo 6 foi escolhido como diácono. Os apóstolos estavam precisando de ajuda. Os irmãos estavam dizendo que a assistência social da igreja de Jerusalém não estava funcionando. Então foram cobrar a Pedro e João: Pedro e João, o senhor tem que vir fazer a cesta básica. Aí eles disseram: nós não podemos deixar nem a palavra e nem a oração. Sabe o que é que vamos fazer? Escolha no meio de vós homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e vamos separar para esse negócio. Os primeiros diáconos foram separados no capítulo 6 de Atos. E dentre eles foi separado quem, meus irmãos? Filipe. Filipe foi um dos diáconos separados ali. E por que está chamando ele de evangelista aqui? Foi para a casa de Filipe o evangelista. Quem foi que nomeou Filipe evangelista? Atos não mostra, mas Atos mostra no capítulo 8 que quando a perseguição começou, Filipe saiu evangelizando, desceu o caminho nas aldeias, nos lugares, e ele chega em Samaria e começa a evangelizar, e começa a evangelizar, e começa a ganhar uma multidão. Então o ministério evangelístico é confirmado na vida de Filipe. E aqui eu quero trazer para nós uma aplicação: que o ministério de alguém não é ninguém, não é designado pelo pastor, não é designado por ninguém, nenhuma autoridade na terra. Primeiro é designado por Deus. Mas esse desígnio de Deus, essa designação que o Senhor dá, é correspondida pelo homem, é correspondida pela mulher que é chamada. Quando ela é chamada, ele é chamado para algo, ele começa a fazer. E aí ele vai sendo confirmado. Filipe começou o trabalho evangelístico, e aqui ele já estava confirmado como evangelista. Já tinha 4 filhas que profetizavam dentro da casa dele, e ele tinha uma casa ampla que recebeu Paulo e toda a comitiva. E o texto do versículo 10 do capítulo de número 20 vai dizer que Paulo e a companhia demoraram-se na casa de Filipe. A gente só demora em algum lugar por alguns motivos. Permissão de Deus. Por quê, pastor? Quando Paulo demora na casa de Filipe, logo depois dessa demora, quem chega lá? Ágabo, o profeta. Era necessário demorar. Mas para demorar tem que ter
algo agradável. Para demorar, tem que testificar, irmão. Se você chega num lugar e não testifica nada de Deus, como que você vai demorar lá? Se você chega num ambiente e o ambiente não testifica nada de Deus, as pessoas que estão ali não testificam nada de Deus, não testificam nada do Espírito Santo, não tem testemunho, não tem uma oração, não tem uma palavra, como que demora num lugar assim, irmão? Mas quando ele chegou na casa de Filipe, capítulo 21, versículo 10, diz que Paulo, aleluia, demorando-se ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Agabo. Eu vou entrar aqui no texto que eu acabei de ler. 2 motivos para a demora. Primeiro motivo, testificação. Porque um homem como Paulo não se demoraria onde não testificasse. Você pode ler a Bíblia, ler as cartas aos Coríntios, as carta aos Gálatas, aos Efésios, aos Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses, enfim, você não vai ver Paulo se demorando em nenhum lugar onde o Espírito não testifica, amados. Não sei por que tem crente que gosta de se demorar e se ater no caminho do ímpio, onde não está testificando do que Deus quer, onde não tem uma testificação do Espírito. Então, 2 coisas para essa demora. A primeira coisa, ali testificava, ali tinha oração, até profeta estava para chegar naquela casa. Que casa era essa, irmã Nete? Até profeta já estava indo para lá, estava vindo não sei de onde, já estava chegando na casa de Filipe. E as 4 filhas que Filipe tinha era virgem, e todas as 4 profetizavam em nome do Senhor. Que lugar maravilhoso de ficar! Será que a nossa casa não pode ser adornada, aparecer sequer um pouquinho com um ambiente desse? Ter um lugar de oração, um cantinho de oração, um lugar onde Deus é adorado. A tela da TV não passa que o Senhor não gosta, a tela do celular não passa que o Senhor não gosta. Então quem chega vai dizer: eu queria ficar mais um pouquinho aqui, eu nem queria ir embora. Eu sentei aqui, eu me senti tão bem, eu nem queria ir embora. Mas não sabe o que é? Tem algo que testifica ali, é a presença de Jesus. Aleluia. Eu já fui em casa assim, mas eu já fui em lugares também, em cidades, em lugares onde eu entrei em casas. Eu digo: eu não vou me demorar aqui. Mas eu já entrei em lugares onde dava vontade de falar em línguas, onde dizia assim: vamos fazer um momento de oração aqui. O Espírito de Deus nos convidando a nos convertermos, nos convidando a nós adornarmos a nossa casa de santidade, de adoração. Aleluia. Segunda coisa, por que Paulo se demora na casa de Filipe? Porque era propósito de Deus, estava chegando um profeta. Mas era necessário um profeta? A Bíblia diz que o Senhor nosso Deus não fará coisa boa sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Paulo já sabia, Deus veio revelando o caminho todo. Todo lugar que ele chegava, o Senhor revelava. Ele dizia: eu tenho que ir para Jerusalém, Deus está me mandando ir para Jerusalém. Mas vem Ágabo, chega na casa de Paulo, na casa de Filipe, entra na casa de Filipe, e agora Ágabo começa. Louvado seja o nome do Senhor. Pega a cinta de Paulo. Naquelas épocas, a cinta não era que nem a que nós usamos hoje, um cinto de couro com fivela, mas era algo que se prendia aqui, na altura dos lombos, um cinto que Paulo se cingia. Ágabo pega aquele cinto e amarra seus pés, amarra suas mãos. Se hoje alguém for fazer isso, assim, que loucura, mas era a direção do Espírito Santo, porque ele queria profetizar de uma forma diferente. E ele disse: olha, quem é o dono desse cinto aqui? Deixa eu dizer, o Senhor está dizendo que vão fazer desse jeito com o dono desse cinto quando chegar em Jerusalém. Meu Deus. Paulo já
já sabia, mas ele estava ouvindo mais uma vez. Ele sabia que aflições o esperavam, cadeias o esperavam, ele não sabia de que jeito. Mas ele agora escuta da boca do profeta. E todos os irmãos agora vão escutar. Nem todos podem ouvir determinada profecia. Nem todos estão prontos para ouvir determinada direção de Deus. Porque até mesmo quando ouvimos uma direção que contraria o nosso ego, nós dizemos: Deus, eu não quero. Não é teu, essa palavra não é tua. E existe um ditado popular aí no mundo afora que diz: porque eu não gostei, isso não é de Deus. Mas Deus estava dizendo: vai. Ainda faltava uma etapa da missão para cumprir. Paulo já sabia, ele havia dito lá atrás, no capítulo 19, verso 16, vai dizer que Paulo dizia: olha, eu tenho que ir para Jerusalém. O Espírito Santo me disse que depois de Jerusalém eu vou para Roma. Então estava tudo programado. Quem busca Deus tem revelação. O Senhor, ele dá os detalhes das coisas. E ele tinha suporte para saber disso. E agora ele ouve uma palavra que ninguém, ou melhor, que a maioria das pessoas não querem ouvir. Ouvir de Deus que você vai seguir o Evangelho, mas que não vai ser como você quer. Ouvir de Jesus que o Evangelho e a chamada que você tem não é como os seus planos que você tem planejado. Eu posso conjecturar aqui? Posso. O apóstolo Paulo tinha tanta influência, Deus deu tanta graça em Éfeso, em Coríntios, na Galácia, em todos os lugares ele tinha lá, tinha pessoas influentes, tinha lugar de hospedagem. Se ele quisesse, ele poderia dizer: Deus, chega, eu vou descansar. O Senhor termina a missão com outro, que agora eu vou para a casa do intendente fulano, eu vou descansar lá um tempo, eu estou muito cansado. Mas ele disse: eu não tenho a minha vida por preciosa, eu preciso completar o meu ministério, preciso completar a minha chamada. Quem está pronto para ouvir o que Jesus diz? Quando ele está falando aos discípulos, o evangelista João, no capítulo 16, versículo 33, diz que Jesus diz assim: eu tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A Escritura Sagrada nos afirma, meus amados, que o Evangelho é renúncia, mas é um prazer sentir a presença de Deus, é um prazer ouvir a voz do Espírito Santo, é um prazer dobrar o joelho e senti-lo e ouvi-lo. Imagine que em Gênesis, no capítulo 22, de 1 a 12, Abraão recebe uma palavra que ninguém quer receber. Talvez no seu devocional, quando nós vamos para o devocional, vamos orar: Senhor, fala comigo. Tem gente que faz caixinha, né, de surpresa, de segredo na Bíblia. Deus, aí abre a Bíblia. Aí está Abraão no devocional. Deus diz: olha, levanta, não conta nada para Sarai, não. Pega teu filho, o teu único filho, e leva e oferece a mim lá na terra de Moriá, no lugar onde nós vivemos. Eu imagino que Abraão, ele deve ter retrucado, deve ter questionado, deve ter chorado, mas por fim ele foi obediente. Amados, nem todos estão prontos para a chamada de Deus. As pessoas querem conforto, as pessoas querem conveniência, as pessoas querem aquilo que a sua mente e o seu coração querem. Mas aqui está um exemplo do que é a chamada de Deus. A chamada de Deus é fazer o que nós não queremos. Capítulo de número 21 de Mateus, eu acho que o versículo é 29, vai dizer que Jesus conta a parábola de 2 filhos. E essa parábola é muito bem
exemplificada para nós, porque diz que um filho, o pai disse: filho, vai trabalhar na minha vinha. O primeiro disse: pai, eu não quero. E depois o outro diz: eu vou, pai, mas não foi. O que disse eu não quero, por fim disse: eu vou, mesmo não querendo, mas foi. E Jesus pergunta: qual deles fez a vontade de Deus? E os homens respondem: aquele que não queria, mas foi. Então eu vou resumir: fazer a vontade de Deus é aquilo que você não quer, é aquilo que te custa, é aquilo que você não quer renunciar. E aquele profeta agora vai trazer o último teste para o apóstolo Paulo, porque nos capítulo 19, versículo 21, no capítulo 20, verso 16 e 22, o Espírito Santo já vinha testificando pelo caminho, dizendo: Paulo, tu tem que ir para Jerusalém, pode ficar sabendo, lá tu vai sofrer, mas é o meu propósito tu ir, tu precisa testificar para os judeus, tu precisa pregar lá. Depois ele ia para Roma pregar para Agripa, para Félix e para outros mais. A Bíblia vai dizer que os irmãos lutam. Versículo 12. Essa narrativa é de Lucas, irmãos. Lucas foi o escritor de Atos, então o próprio Lucas está dizendo assim: quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Preste atenção. Até Lucas, porque ele está se dizendo nós, então dizendo ele estava lá. Nós rogamos que ele não fosse. Queridos, nós não podemos ser pedra de tropeço e tentar tirar alguém da chamada, da direção de Deus, do propósito de Deus, porque vai dizer: tal pessoa não vai ser bom. Não, quantos lugares que diz assim? Eu já fui num lugar pregar uma vez, eu me lembro até a mensagem que eu preguei em determinada cidade. O irmão me levou e eu preguei naquela igreja. Tinha uma pastora, uma mulher que liderava ali, e eu preguei sobre Naamã e os mergulhos no Jordão. A palavra foi confrontadora, foi dura, mas quando a mulher pegou o microfone no final, ela disse: irmãos, é porque não é bem assim, não é? Os irmãos assim não entendem muito assim por esse lado, como que quisesse passar uma manteiga, um leite condensado na palavra. E na verdade tem gente, queridos, que quer tirar o teor original da palavra de Deus, para não assustar fulano, para não assustar cicrano, não, para não ofender cicrano. A palavra de Deus não ofende. João Batista, quando os escribas e os fariseus vinham, ele dizia: raça de víbora, quem foi que convenceu vocês a fugir da ira vindoura? A Bíblia diz que o povo vinha tudo em fila para ser batizado. Eu quero me arrepender, eu quero me arrepender. Quem convence é o Espírito Santo. Os irmãos queriam tirar Paulo da missão. Você não vai sofrer não, Paulo. Servir a Deus é um prazer, querido. Servir a Deus é uma maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine que Jesus estava também, coincidentemente, anos lá na frente, anos atrás, melhor dizendo, alguns anos atrás, quando Jesus estava na terra. Jesus estava na cidade de Cesareia, e Jesus então começou a dizer para os discípulos: eu vou para Jerusalém. Coincidentemente, Jesus também tinha afirmado o propósito de ir para Jerusalém. E disse para Pedro, Tiago, João: eu estou indo para Jerusalém, e lá em Jerusalém os homens me entregarão, eu serei entregue na mão dos homens, e eles me crucificarão, mas eu ressuscitarei no terceiro dia. Aí Pedro vai e chama Jesus no canto e diz: Senhor, tal coisa não te faça, tal mal não te aconteça. E Jesus chama Pedro e diz: arreda-te, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas dos homens, mas das coisas de Deus, mas dos homens. Esses irmãos, por mais amáveis que estavam sendo, olha, tem vezes que a gente não faz o bem para os nossos irmãos, não faz o bem para os nossos
filhos, não faz o bem para os nossos familiares, porque ao invés de nós confrontarmos, ao invés de nós expormos a verdade, nós facilitamos e passamos a mão na cabeça. Os irmãos queriam impedir Paulo de passar no processo. Não impeça ninguém de passar no processo. Não tenta tomar ninguém da mão de Deus para passar no processo. Esse processo era necessário. Haveria uma necessidade de ele pregar lá. Haveria uma necessidade de ele passar por tudo aquilo, porque era a sua chamada. Mateus 18, versículo 6. Jesus diz: qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes meus pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. O que é fazer alguém tropeçar, pastor? É você dizer: sai do evangelho. Muitas vezes fazer alguém tropeçar é persuadir, constranger a pessoa a não passar pelo que Deus quer que passe. Tentar passar a pessoa, tentar fazer manobras para tirar a pessoa da direção de Deus. O versículo de número 13 vai dizer que Paulo diz assim: o que é que vocês estão fazendo aí, chorando e constrangendo meu coração? Havia um poder de persuasão grande, havia choro. Olha, presta atenção, o versículo 13 diz que havia emoção. A emoção não quer dizer que é Deus operando. O povo estava chorando. Choro não quer dizer, nem todo choro é choro de Deus. Aquele choro era um choro que era da emoção do coração do homem, mas estava tentando persuadir alguém a não fazer a vontade de Deus. Não seja persuadido a sair do propósito de Deus. Não seja persuadido a deixar de fazer o que Deus quer, a prejuízo do que for. Não seja persuadido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tanto em Tiro quanto em Cesareia, os irmãos insistiam. Mas é lindo esse desfecho aqui, meus amados. É lindo. Pastor, me prova que os irmãos estavam tentando persuadir Paulo. Eu provo. Versículo 14. Como, porém, não o persuadimos. Verso 14, ele estava tentando persuadir. Quantas pessoas tentam persuadir o outro fora da direção de Deus? Quantas? Começou com Satanás que persuadiu Eva: não pode comer do fruto. Quantas vezes nós estamos sendo persuadidos a voltar a fazer as mesmas coisas? Não, porque não tem jeito, não tem mal nenhum, faz isso. Aqui os irmãos estavam tentando persuadi-lo a não ir. Não ir implicava em pecar, porque era uma direção de Deus. Diz a Escritura: aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. O verso 14, parte A, diz que eles disseram: nós não conseguimos persuadir a Paulo. Eu preciso encerrar aqui, amados, porque esse desfecho aqui é para mim, para você, para essa geração. Versículo de número 13. Então ele respondeu: que fazeis chorando, quebrantando-me o coração? Pois eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. É um desafio perguntar para mim: Paulo Germano, você está pronto? É um desafio perguntar para você: irmãos, vocês estão prontos? Irmãos, vocês estão prontos? Vocês fazem parte daquele povo que está na igreja só passando os dias? Você faz parte daquele povo que está na igreja só por conveniência, ou só porque se lá na igreja é bom, ninguém bebe, ninguém fuma, ninguém mata, ninguém rouba? Apesar que tem lugares aonde está bem difícil. Ou você está tomando uma decisão dizendo: Jesus, eu quero te servir, custe o que custar.
foram para a igreja para servir Jesus, mas eu não consegui a bênção que eu esperava, eu vou embora, porque na verdade o alvo não era o céu, o alvo não era adorar a Cristo. Paulo estava ali para cumprir a missão, entregar a carreira, guardar a fé e dizer: Senhor, eu não desisti. Quem é você? Quem sou eu? Você está pronto para não desistir? E a sombra cantará, e você está pronto para ir até o fim? Apocalipse 2, verso 10: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu estou terminando. E eu vou ler o último versículo de Lucas, capítulo 9, versículo 62, o desfecho da leitura da abertura, onde diz: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não olhe para trás. Paulo não olhou para trás. Ele estava dizendo: eu vou. Mas onde, prender? Não, mas eu vou. Mas onde? Mas tem alguém que está aqui no meu coração dizendo desde lá de trás: Paulo vai para Jerusalém. Ele nos chamou para sermos obedientes, amados. E nem tudo que vamos passar na nossa vida vai ser confortável a princípio, mas o desfecho sempre vai ser confortável. O obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele estava tranquilo, descansado, porque o Espírito já havia revelado para ele o que havia de acontecer. Abraão estava pronto. Capítulo 12, versos de 1 a 3, ele diz que ele deixou tudo. No capítulo 13 de Gênesis, verso 9, dá preferência às lâmpadas sobre a terra. E no capítulo 22, o Senhor diz: entrega o teu filho. Você está pronto? Ou você está apegado a alguém ou a alguma coisa aqui nessa terra? O versículo 18 do capítulo 1 do livro de Ruth diz que Noemi desistiu de persuadir Ruth. Noemi constrangeu Ruth. Primeiro constrangeu Orfa. Aí Orfa disse: tá bom, eu vou embora. E foi embora. Começou a constranger Ruth. Ruth olhou para Noemi e disse: onde tu pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Noemi desistiu porque Ruth estava determinada. Não havia mais marido para Ruth casar, para estudar. Eu estou falando de quem mesmo? E Ruth. Estou trocando por isso. Não havia mais filho de Noemi para Ruth casar. Mas Ruth disse: eu vou assim mesmo, eu não vou desistir. Quem não desiste sempre tem um desfecho bem-aventurado. E Ruth passou a ser da genealogia do Messias. Porque não desistiu. O final da vida de Paulo foi morando numa casa, tranquilo, em Roma. Primeiro ele foi para Jerusalém, prenderam ele, mandaram para Roma, foi para Roma como preso romano. Mas quando chegou em Roma, no final de tudo, alugou uma casa, ficou morando na casa. E agora, pastor? Agora ele ficou em casa, ele não viajava mais não. O povo ia tudo lá e ele atendia lá. Ele orava lá, ele pregava lá. Depois ia dormir, comer e descansar. Está vendo como é bom ser obediente? Deus, ele sempre tem um final de descanso, de paz, até para o povo que foi para a Babilônia. Ele disse, capítulo 29, verso 11 de Jeremias: eis que os meus pensamentos são de paz e de esperança, para vos dar os fins que desejados. Vamos ficar de pé e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Não desista, não retroceda. Aleluia. Não retroceda. Aleluia.